Beleza? Eu vou acessar a nossa tela de consulta. Tá aqui. Veio os dois campos do nosso banco de dados, tá? O que a gente precisa fazer agora? Registrar alguma informação no nosso banco de dados, né? Não tem nada, então não trouxe nada, certo? Então vamos lá. Eu vou inserir um registro aqui manualmente, porque a gente não fez um insert ainda no banco de dados, tá? Então eu vou pegar aqui, ou vamos fazer diretamente aqui na nossa tela de cadastro, vamos lá? Para ficar mais interessante a nossa aula. Vou abrir aqui então a nossa tela de cadastro. Futuramente eu vou alterar o modo de inserir aqui, tá? A gente vai trabalhar com a controller e com a DAO, beleza? Mas por enquanto a gente está acessando direto o banco de dados, tá? Aqui no salvar do nosso cadastro país, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso data model. Espera aí só um momento, eu vou ter que declarar aqui no conheça, vou ter que declarar o conheça objeto, né? Para nós recebermos tanto um país, procedure conheça objeto, tanto um país como um data model. Tá? Aqui em cima no uses eu vou ter que indicar que eu quero utilizar, que eu vou utilizar a classe uPaís e vou utilizar a classe UDM, tá? Para não ter problema. Cursor do mouse em cima da procedure, Ctrl Shift C, ele já faz a implementação aqui embaixo. Em seguida, o que a gente faz? Nós precisamos declarar as nossas variáveis locais, né? Então, um país do tipo país e um DM é do tipo tDataModule1, que é o nome da nossa classe lá do nosso formulário DataModule. Logo, aqui no conheça objeto, um país recebe pPaís e um DM recebe pDM. Isso aqui a gente já viu anteriormente. O que acontece? Nós estamos recebendo as instâncias que veio lá do gerente, tá? Aqui na tela de consulta, quando eu clico em incluir, ele vai no self mostrar formulário de cadastro, tá? Chama o método mostrar formulário de cadastro. Aqui no método mostrar formulário de cadastro, ele só faz cria a instância do nosso formulário de cadastro e dá o show modal. O que a gente precisa fazer é enviar a instância para frente. Então, um FRM cadastro país, ponto conheça objeto, que é o que a gente acabou de criar lá, um país e um DM. A gente vai passar para frente, tá? O que aconteceu aqui? Eu estou aqui no gerente, cliquei no país. Cliquei no país, eu tenho que mandar a instância do país e do data module lá para o formulário de consulta do país, certo? Quando chega aqui no formulário consulta país, no conheça objeto, a nossa variável interna, local aqui, recebe a instância que veio do gerente, tá? Depois disso, nós já estamos na tela de consulta. Depois disso, quando você clica em incluir, ele chama o método mostrar formulário cadastro, e o método faz o quê? Cria a instância do nosso formulário cadastro país e manda a instância que veio lá do gerente para a tela de cadastro de país, tá? A instância do país e a instância do data module, tem que mandar para frente. E depois ele dá um show modal, tá? Aqui no cadastro país, o que acontece? Nós temos nossas variáveis internas, tá? Variáveis locais, elas recebem a instância que vieram lá do gerente, passou pela consulta e veio parar aqui no cadastro, tá? Depois disso, o nosso botão salvar aqui, o que a gente vai fazer? Um país, ponto, set código, recebe o nosso componente aqui, edit código país, né? Então vou clicar em salvar aqui de novo. Só que o código ele está esperando um inteiro e o nosso componente ele envia um string, né? Então o que a gente precisa fazer? Converter o string para inteiro, certo? Como que faz isso?
str to int, tá? Ele espera um string, agora a gente informa o edit código país.text, tá? Agora país.set descrição. Aqui ele espera um string, então a gente não precisa converter. Edit país, edit país.text. Nunca esqueça de colocar o ponto .text, tá? Se vocês deixarem sem um ponto .text aqui, vai dar pau, não vai rodar o sistema. Beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Persistir esses dados no banco de dados, tá? Então, o que eu faço aqui? If, se país.código.getCódigo for igual a 0, então eu vou ter que inserir um registro novo. Se for diferente de 0, eu vou alterar, tá? Então, datamodule.trans, aqui eu vou ter que ativar a nossa transaction, tá? Só que eu só vou ativar ela se ela estiver desativada. Então eu tenho que verificar, perguntar aqui, dm.trans.active, tá ativo? Tá? Tá ativo. Eu vou ter que perguntar se não está ativo. Então not. Então a transaction não está ativa, tá? Aqui está ativa. Aí se eu coloco o not na frente, não está ativa. Se não está ativa, então inicia Start Transaction, tá? Se estiver ativa, não faz nada. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é acessar o nosso dataset, d7país.close, sempre fechando antes, tá, pessoal? dm.d7país.insert, tá? A gente vai chamar o insert porque a gente está inserindo um registro novo no banco de dados. dm.d7país id país, tá? .value, recebe um país.get código. O que aconteceu aqui, pessoal? Verificamos se a nossa transação não está ativa, ela ativa, beleza? Transação, como falei na aula passada, ela serve para comitar, tá? Para salvar realmente os dados do banco de dados, para confirmar que os dados que você postou, que eu vou mostrar aqui logo em seguida, o post, está válido e ele vai comitar, tá? Ou senão ele dá um rollback para desfazer o que foi feito, tá? Então eu startei a transaction, fechei o nosso dataset, tá? Para inserir os dados nos campos, chamei o insert, que eu vou inserir um novo. Se eu fosse alterar, eu chamaria o edit, de editar, mas como eu vou inserir, então é o tal do insert. Vou enviar os valores aqui, D7 país, nós temos o ID país e o país, tá? Da onde está surgindo isso? Olha só, a gente fez na aula passada, se clicar duas vezes no dataset, nós temos os campos aqui, os fields, tá? Então são esses fields que a gente está acessando aqui. Olha só, D7 país, o field, integer field e string field, tá? Então são esses dois fields aqui que eu mostrei na aula passada como que cria aqui, beleza? Então idpaís.value, o valor do field país, recebe o código. E dm.d7país, que é a descrição, .value recebe um país.get descrição. Retorna um string. Feito isso, pessoal, dm.d7país.post. Eu vou postar essas informações na minha tabelinha, tá? Feito isso, se eu não me engano, eu estou até com uma dúvida aqui, mas eu acho que eu preciso fechar e depois abrir novamente, antes de dar um insert, tá? Eu vou dar uma verificada aqui se é isso mesmo. Depois disso, eu dou o post para postar as informações e logo em seguida eu dou um dm.trans.commit. Ele vai commitar e vai confirmar os dados. Para alterar, não é muito diferente, tá, pessoal? If not dm.trans.active, se a transaction não está ativa, dm.trans.start
Start Transaction. Beleza? Feito isso, um dm.d7país é a mesma coisa aqui em cima. Eu vou até copiar e colar, porque eu não vou ficar digitando novamente aqui, né? Você já tem pronta a informação, eu jogo aqui embaixo, tá? Então eu dou um close, dou um open novamente para limpar tudo que tem. Chamo agora aqui, ao invés do insert, o edit, tá? Envio o código do país e a descrição que eu quero alterar. Feito isso, eu dou um post e dou um commit. Vocês viram que não mudou quase nada aqui, né, pessoal? O que mudou aqui foi só o insert para o edit. Só isso, mais nada, tá? Lembrando o seguinte, nós vimos nas aulas passadas que nós criamos a Trigger Generator. Estão lembrados? Se o banco de dados recebe uma informação de ID 0 igual a 0, tá? Que é o caso aqui do insert, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um novo ID e vai salvar com aquele novo ID, tá? Ele mantém lá no nosso generator do banco, aqui ó, generator e trigger. Então a trigger serve para isso. Ela verifica, o usuário me mandou o ID do país igual a 0. Então eu vou ter que ir lá no generator do país, vou ter que setar mais um aqui e pegar o número resultante aqui e salvar o país com esse número, tá? Agora, se ele receber diferente de 0, que é o que vai acontecer quando a gente alterar, o que ele vai fazer? Ele não vai rodar trigger, logo ele não vai alterar o nosso generator e ele simplesmente vai dar um update. Ele só vai alterar o que? A descrição, tá? Ele só vai poder alterar a descrição por quê? Porque aqui no nosso dataset editor, quando eu dou um modify, ele dá um update país, set país. Ele não altera o ID. Se lembra, pessoal? Na aula passada que eu selecionei o key fields e no update fields eu não marquei o ID país, porque você não pode alterar uma chave, né? Se lembram? Eu só marquei o país, então é isso que vai acontecer. Ele vai dar um update país, set país, ID país, tá? Aqui no insert, nesse caso, ele recebe o país, o ID vai estar como nulo ou 0, então ele vai jogar um novo ID lá no banco. Delete from país, tá? Isso aqui eu vou chamar depois, e aqui é o refresh, que é o select, beleza? Entenderam o porquê do edit e do insert, tá? O insert ele roda um SQL e o edit ele roda outro SQL. Então a gente manda os valores aqui por parâmetro. Quando dá o post ele roda o que? Vamos pegar aqui. Opa! Dataset editor. O que ele vai rodar? Quando eu chamo o insert lá, ele vai rodar isso aqui: insert into país e país, que é o nome do nosso campo, e o parâmetro. Quando tem os dois pontos aqui, é o parâmetro que a gente passou aqui atrás. Não dá para ver agora. Tá? O parâmetro de descrição, que é o país. Beleza? Agora, se a gente chama o edit, ele vai rodar isso aqui, o modify. Então, ele vai rodar update país, set país, recebe o parâmetro país. Onde, where, id país é igual ao parâmetro país que a gente mandou. O que é o parâmetro, pessoal? É o que a gente está mandando aqui no value. Tá? Esses aqui são os parâmetros. Então, aqui a gente manda o código e a descrição. E lá no SQL, quando tem os dois pontos antes do campo, é o parâmetro que ele está recebendo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar salvar um país aqui para vocês verem. Vou até debugar para vocês verem o que acontece. Cadastros, país, incluir. Olha só, vou colocar 0 aqui e vou colocar Brasil. E vou clicar em salvar. Salvar, ele caiu aqui no salvar clique, tá? Um país, por enquanto, não tem nada, tá zerado, tá? Uma dica bem interessante aqui, pessoal, é o tal do watch list. Você clica 2 vezes em cima aqui, seleciona o objeto e arrasta ele para cá, para o lado, você tem acesso aos campos, tá? Do objeto. Então aqui a gente tem 0 e tem descrição em branco. Se eu pressionar F8, ele vai receber 0, que é o que a gente informou lá, e na descrição ele vai receber Brasil. O código igual a 0 é: a transaction está ativa? True, está ativa, então não vai startar.
fechei, abri novamente a tabela, chamei o insert, tá? Para ele rodar, para ele saber que ele vai ter que rodar o SQL insert. O ID país vai receber 0, posso colocar o mouse aqui em cima, 0, e a descrição vai receber Brasil. Quando eu der um post aqui em um commit, ele vai registrar no banco de dados. Commitou, fechou. Beleza, salvou. Se eu voltar aqui, ele vai dar um close, eu vou ter que fechar a nossa tela para ele rodar o nosso SQL Select País. Olha lá, pessoal, nós temos o país Brasil cadastrado, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Se clicar no editar aqui, ele deveria carregar o código 1 e Brasil, tá? Como a gente não implementou ainda, eu vou digitar 1 para a gente alterar o país, tá? E vou digitar aqui Paraguai, beleza? Vou clicar em salvar. O que ele vai fazer? O país vai receber 1, descrição Paraguai, o código é igual a 0? Não, não é igual a 0. A transaction está ativa? Está ativa, não preciso ativar. Fechei a tabela país, abri a tabela país, chamei o edit para ele rodar o modify SQL, o update lá, né? Edit. Enviei o código do país que eu quero alterar e enviei a descrição nova que vai ser considerado nesse ID1, tá? Vou dar um post e um commit. Fechou? Rodei aqui. Então agora, se eu voltar, fechar a tela e abrir de novo, tá Paraguai lá, tá? Se eu quiser incluir um novo país, eu posso colocar 0 aqui novamente e vou colocar Brasil. Salvar, tá? Vou dar um play logo aqui de uma vez para vocês verem mais rápido. Olha só, tá vendo que ele incrementou aqui? 1, 2, tá? Ele vai indo para frente, 3, 4, 5, certo? Olha só, vou colocar 0 aqui de novo, vou colocar Argentina, tá? Só vamos dar uma olhadinha no banco rapidinho aqui no nosso generator país, qual que é o código que tá? Olha só, tá vendo que ele armazenou o último código que ele registrou no banco de dados, que é o 2? Agora, se a gente rodar e inserir a Argentina, ele vai inserir com o código 3, tá? Cadastros, código 3, Argentina. Se eu voltar aqui, nós temos no generator país 3, que é o último. Se a gente vir aqui na tabela, país, e acessar data, nós temos 1 Paraguai, 2 Brasil, 3 Argentina. Entenderam? É bem simples, pessoal. Bem simples de fazer, não tem segredo. Você seguindo esse passo que eu passei para vocês aqui, vocês vão se dar muito bem. É bem simples. Dá para melhorar? Dá para melhorar o código. A gente pode fazer da seguinte maneira. Aqui no if, a gente pode melhorar um pouquinho, ó. Vou passar rapidinho para vocês aqui, que já deu 32 minutos de gravação. Passa que a gente nem vê, né? Então, aqui eu faço o que? Se o código... eu dou um close e um open. Tá? Vou melhorar um pouco o código aqui. Close open, se for igual a 0, posso melhorar mais ainda. Tiro isso aqui e deixo fora. Tá? Vou deixar fora aqui. Se o ID do país for igual a 0, eu chamo país.insert. dm.d7país.insert, tá? Agora, else, se for diferente de 0, d7país.edit, tá? Aí ele vai chamar a nossa transaction. A gente pode colocar antes também, verificar se ela está ativa. Beleza? Ativa. Vou ativar se não estiver ativa. Verifico se eu vou chamar o insert ou se eu vou chamar o edit. Tá? Logo, vou informar os nossos parâmetros e vou remover tudo que eu tenho aqui, porque eu não preciso mais disso. Porque isso aqui foi repetido. Repetiu a informação, não precisa repetir de novo. Então, o que eu fiz aqui? Setei os valores nas variáveis, né? Dei um close e um open na nossa tabela, verifiquei se a transaction está ativa, verifico se o código é igual a 0, eu chamo o insert para ele rodar o insert SQL. Se for diferente, ele vai chamar o edit. E aqui ele recebe como parâmetro o código do país, o país dá um post e um commit, tá? Fechou. A gente reduziu a quantidade de código e vai fazer a mesma coisa. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado.
dessa videoaula. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais. Não esqueçam de se inscrever se vocês não são inscritos no canal. Seguem também a nossa página no Facebook, tá? Para receber novidades, beleza? E é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, não deixe de comentar lá no Facebook do nosso canal. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.